O Egito é um país cheio de história, cultura e atrações turísticas fascinantes. Neste vídeo, apresentaremos temas sobre turismo e curiosidades do Egito que vão deixar você com vontade de fazer as malas e partir em uma aventura egípcia. Falamos sobre as impressionantes pirâmides de Gizé, abordaremos o rio Nilo, que é um elemento essencial da história e cultura do Egito. O Mar Vermelho é outro destaque, conhecido por suas praias de areia branca, recifes de corais e águas cristalinas. Se você quer saber mais sobre o Egito, não perca tempo e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de todos os conteúdos incríveis que preparamos para você. Lá você encontra mais dicas e informações sobre o Egito, além de outros destinos turísticos ao redor do mundo. Não perca essa oportunidade! Cairo. O Cairo é a capital do Egito e uma das cidades mais antigas do mundo. A cidade tem uma história rica e fascinante, que remonta a mais de 1000 anos antes de Cristo. Aqui estão algumas curiosidades sobre o Cairo e sua história. A fundação. O Cairo foi fundado no ano de 969 d.C. pelo general muçulmano Jafar al-Sikili, que foi enviado para conquistar o Egito pelo califa Fatimida al-Muizz din Allah. O Cairo foi construído como uma nova capital para o Egito, substituindo a antiga capital, Fusta. Significado do nome. O nome Cairo vem da palavra árabe al-Qaira, que significa a vitoriosa. O nome foi dado em homenagem ao exército muçulmano que conquistou o Egito. Arquitetura. O Cairo é famoso por sua arquitetura islâmica, incluindo mesquitas, palácios, madraças e outros edifícios históricos. Os bairros históricos da cidade, como a Cidade Velha, são um labirinto de ruas estreitas e becos, com muitas construções antigas e históricas. Patrimônio da Unesco. O Cairo é o lar de vários locais do Patrimônio Mundial da Unesco, incluindo a Cidadela do Cairo, a Mesquita de Muhammad Ali e a Cidade Velha do Cairo. População. O Cairo é a maior cidade do Egito e a 16ª maior cidade do mundo, com uma população de mais de 20 milhões de pessoas. A cidade é uma das cidades mais populosas do continente africano. Trânsito. O trânsito no Cairo pode ser caótico e intenso. O transporte público inclui ônibus, metrô, táxis e micro-ônibus, mas muitos moradores locais optam por andar de carro ou moto. A cidade é famosa por suas estradas lotadas e congestionadas. Al-Azhar. A Universidade Al-Azhar, localizada no Cairo, é a universidade islâmica mais antiga do mundo. Fundada no século X, é um importante centro de ensino e pesquisa islâmicos. Museus. O Cairo abriga muitos museus importantes, incluindo o Museu Egípcio, que abriga muitas relíquias antigas do Egito, incluindo os tesouros de Tutancâmon. Mercados. O Cairo é famoso por seus mercados agitados, conhecidos como souks. O Bazar Khalili é o mercado mais famoso do Cairo, com lojas que vendem joias, tecidos, especiarias e outros produtos. Revolução. O Cairo foi o epicentro da Revolução Egípcia de 2011, que levou à queda do governo do presidente Hosni Mubarak. A Praça Tahrir, no centro do Cairo, foi o local de muitos dos protestos e manifestações que levaram à Revolução. As pirâmides de Gizé são uma das maravilhas mais impressionantes e duradouras da história humana. Elas foram construídas há mais de 4.500 anos, e ainda fascinam e intrigam as pessoas até hoje. A Grande Pirâmide de Gizé é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo, e é também a única que ainda está de pé. Ela é considerada uma das maiores conquistas arquitetônicas da história da humanidade. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída para o faraó Xufu e é a maior das 3 pirâmides.
Ela mede 146 metros de altura e é feita de mais de 2 milhões de blocos de pedra. A pirâmide é uma das estruturas mais icônicas do mundo, e é um símbolo duradouro da grandiosidade do Império Egípcio. As pirâmides foram construídas sem o uso de máquinas ou ferramentas modernas. Os trabalhadores egípcios cortavam as pedras à mão e as transportavam usando uma técnica chamada rolagem. O trabalho era feito com base em um sistema de cooperação em que os trabalhadores eram alimentados e cuidados pelo faraó. As pirâmides foram construídas para proteger os corpos dos faraós e garantir que seus espíritos continuassem a viver no mundo após a morte. Eles acreditavam que a alma de uma pessoa precisava de um corpo intacto para viajar para a vida após a morte, e por isso os faraós foram enterrados em grandes pirâmides. A pirâmide de Chafre é a única das 3 pirâmides que ainda tem um pouco do revestimento original no topo. Esse revestimento, que era feito de pedra calcária branca polida, teria dado à pirâmide uma aparência brilhante e cintilante. O revestimento era tão precioso que, em anos posteriores, foi removido e utilizado para construir mesquitas e outros edifícios. A grande esfinge de Gizé, que fica perto das pirâmides, é uma estátua gigante de um ser mítico com cabeça humana e corpo de leão. Ela é uma das estátuas mais antigas e maiores do mundo, medindo 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. A esfinge foi esculpida a partir de um único bloco de pedra e é a maior escultura monolítica do mundo. Ela é esculpida a partir de calcário, e tem uma textura suave e polida que é impressionante de se ver de perto. As pirâmides de Gizé são alinhadas com precisão astronômica. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, aponta exatamente para o norte. Isso é uma conquista impressionante, considerando que a construção foi realizada há mais de 4.500 anos, muito antes de a tecnologia moderna tornar esse tipo de precisão relativamente fácil. As pirâmides de Gizé ainda são objeto de muita especulação e teorias sobre como foram construídas. Muitos mistérios ainda cercam esses monumentos. Os templos egípcios. O Egito é famoso por seus templos antigos, como o Templo de Karnak em Luxor, o Templo de Edfu, o Templo de Abu Simbel e o Templo de Philae. Os templos egípcios são uma das mais importantes atrações turísticas do Egito. Esses templos foram construídos há milhares de anos e são um testemunho impressionante do engenho e da habilidade dos antigos egípcios. O Templo de Karnak é um dos templos mais famosos do Egito, e também um dos mais antigos. Ele foi construído há mais de 3.500 anos e é um dos maiores templos já construídos. O templo é dedicado ao deus Amon, e contém muitos edifícios diferentes, incluindo um grande salão com 134 colunas. O Templo de Luxor é um dos templos mais famosos e impressionantes do Egito Antigo, localizado na cidade de Luxor, no Vale do Nilo. Foi construído por vários faraós, desde o reinado de Amenhotep III até a Era Romana, e é considerado um dos maiores e mais bem preservados templos do Egito. O Templo de Abu Simbel é um dos mais impressionantes templos do Egito. Ele foi construído pelo faraó Ramsés II há mais de 3.000 anos e é um dos maiores templos escavados em rocha no mundo. O templo é especialmente famoso por suas estátuas gigantes do faraó Ramsés II, que tem mais de 20 metros de altura. O Templo de Philae é um templo dedicado à deusa Ísis. Ele foi construído em uma ilha no rio Nilo e é um dos mais belos exemplos de arquitetura egípcia antiga. O templo foi salvo de ser inundado após a construção da barragem de Aswan no século XX, e foi movido para uma ilha artificial nas proximidades. O Mar Vermelho é um dos destinos turísticos mais populares do Egito. Ele é conhecido por suas águas cristalinas, recifes de corais coloridos e praias de areia branca. A região é uma das mais importantes áreas de mergulho do mundo, com uma grande variedade de vida marinha, como tartarugas, peixes tropicais, golfinhos e até mesmo tubarões.
Uma das curiosidades mais interessantes sobre o Mar Vermelho é que ele é um dos corpos de água mais salgados do mundo. A salinidade do mar é cerca de 25% maior do que a do Oceano Atlântico, o que significa que a densidade da água é maior. Isso permite que as pessoas flutuem mais facilmente na água, o que é ideal para a prática de mergulho e snorkel. O Rio Nilo. O Rio Nilo é um dos rios mais importantes do mundo e é um elemento vital da história e cultura do Egito. Ele flui do sul para o norte através do país, e seu vale é onde se concentra a maioria da população e da agricultura do Egito. O Nilo tem sido uma fonte vital de água e alimento para os egípcios por milhares de anos. O rio inundava anualmente, depositando lama fértil nas margens, o que permitia que os egípcios cultivassem suas plantações. Hoje, a maior parte da agricultura do Egito ainda é baseada nas margens do Nilo. O Nilo também tem sido um importante meio de transporte para os egípcios. Os antigos egípcios usavam barcos para transportar mercadorias e pessoas ao longo do rio, e hoje em dia os cruzeiros no Nilo são populares entre os turistas, permitindo que eles experimentem a beleza do rio e vejam a vida dos moradores locais. Os cruzeiros no Nilo normalmente partem do Cairo ou de Luxor e percorrem o rio até Aswan, parando em vários locais ao longo do caminho, como os templos antigos e as cidades históricas. Os turistas podem ver as antigas tumbas e monumentos, e também experimentar a cultura local, visitando mercados e restaurantes tradicionais. Além disso, o Rio Nilo é um lugar de beleza natural única. As paisagens ao longo do rio são incríveis, com vistas de palmeiras, campos de cultivo, montanhas e dunas de areia. O pôr do sol no rio é especialmente impressionante, e muitos turistas fazem passeios de barco noturnos para ver a cidade iluminada e aproveitar a música e a dança típicas. Em resumo, o Rio Nilo é uma parte essencial da história e cultura do Egito, e um cruzeiro pelo rio é uma experiência única e memorável para os turistas. O deserto do Saara. O deserto do Saara é uma das paisagens mais impressionantes do Egito. Ele cobre uma grande parte do país, e é o maior deserto quente do mundo, com uma área de cerca de 9 milhões de quilômetros quadrados. O deserto é uma das principais atrações turísticas do Egito, e suas dunas de areia, formações rochosas e céu noturno estrelado são apenas algumas das curiosidades que atraem os visitantes. Uma das curiosidades mais interessantes do deserto do Saara é que, apesar de ser uma região árida e desolada, ela tem uma rica história e cultura. As tribos beduínas vivem no deserto há séculos, e muitas delas ainda seguem o estilo de vida nômade tradicional, mudando de local conforme as estações mudam. Os beduínos são conhecidos por sua hospitalidade, e muitos turistas visitam o deserto para experimentar a cultura beduína e aprender sobre suas tradições. Outra curiosidade interessante do deserto do Saara é que ele abriga muitos sítios arqueológicos antigos. Muitos dos antigos assentamentos egípcios foram construídos ao longo das bordas do deserto, e muitos artefatos históricos foram encontrados no deserto ao longo dos anos. Por exemplo, o Oásis de Siva, localizado no deserto do Saara, é um importante sítio arqueológico onde foram encontradas ruínas de uma antiga cidade egípcia. Além disso, o deserto do Saara também é famoso por sua vida selvagem. Embora muitas das criaturas que vivem no deserto sejam pequenas e difíceis de ver, existem algumas espécies interessantes que os visitantes podem ter a chance de avistar, como escorpiões, cobras, chacais e até mesmo o raríssimo gato do deserto. O deserto do Saara é conhecido por sua beleza natural incrível, especialmente durante o nascer e o pôr do sol, quando o céu se enche de cores vibrantes e dramáticas. Muitos turistas visitam o deserto para fazer passeios de camelo, passeios de quadriciclo ou para acampar sob as estrelas. O deserto do Saara é uma das atrações mais incríveis e curiosas do Egito, cheio de história, vida selvagem, beleza natural e cultura beduína. Quem visita o país não pode deixar de conhecer essa paisagem impressionante. Se você gostou deste conteúdo e quer ficar por dentro de tudo o que postamos em nosso canal, não perca mais tempo e inscreva-se agora mesmo. Ao se inscrever, você receberá notificações sobre nossos novos vídeos e não perderá nenhum dos nossos conteúdos exclusivos. Então,
Clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade agora mesmo.